é Thales Borges Barbosa, eu sou policial rodoviário federal há 8 anos, mais ou menos. Trabalhei no estado do Rio Grande do Sul, atualmente estou trabalhando no estado do Rio de Janeiro e estou cursando meu mestrado em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense. Os policiais antifascismo aqui no Rio de Janeiro é um movimento que ainda vem se estruturando. A gente tem alguns colegas que estão, né, um pouco mais tempo, desde 2017. Eu mesmo entrei no final de 2017 para 2018. Somos um grupo heterogêneo, né, muitos policiais civis. Eu sou policial rodoviário federal. Temos alguns agentes administrativos da Polícia Federal, temos bombeiros militares. É um grupo heterogêneo, né, uma característica peculiar aqui no estado do Rio de Janeiro é que a gente ainda não conta com nenhum policial militar, apesar de que em outros estados o movimento dos policiais antifascismo, né, em âmbito nacional, já tem vários colegas que são policiais militares nos seus estados. A gente sabe hoje que os grupos que controlam, né, determinados locais, determinados bolsões de pobreza ou locais onde pessoas mais pobres vivem, são grupos que estão imiscuídos no poder público, né? Então, assim, os milicianos, eles não são simplesmente como foram construídos aqui, né, os narcotraficantes. Na verdade, eles são agentes públicos, às vezes policiais militares, bombeiros militares, às vezes até mesmo vereadores, deputados estaduais, buscam o controle dessas localidades não só para obter lucro, mas também para obter o controle do voto dessas pessoas e, com isso, continuar alimentando a sua base, né, para poder manter seu poder. Certamente a milícia hoje é o problema mais grave de segurança pública que existe no Rio de Janeiro, assim, mas de longe. E aquela fantasia que as pessoas tinham, né, de que a milícia, de alguma maneira, ia prestar uma proteção ou ia acabar com o tráfico de drogas, não passa de uma fantasia, que hoje a milícia ela também trafica, né? Todas as atividades ilícitas que podem ser imaginadas, ela também pratica. Combater a milícia deveria ser, né, a prioridade número 1 de qualquer tipo de política de segurança pública hoje no estado do Rio de Janeiro. E não é isso que a gente vê, né? A gente continua vendo um discurso de guerra às drogas, de combate ao narcotráfico, que justifica, né, letalidade policial altíssima em locais pobres, né, principalmente vitimando a população negra, jovem, homens negros jovens, pobres. E continuamos vendo, né, uma tentativa de amenizar a gravidade do que é essas organizações mafiosas que a gente chama de milícia. Ele pulou. Ai, desculpa, gente, eu distraí aqui com o meu cachorro. Fala da Marielle. A Marielle foi uma pessoa que representava algo muito caro, assim, para acho que quase todos os grupos, né, vulneráveis que a gente pode imaginar. Ela era uma mulher pobre, né, cresceu na Maré, uma comunidade que aqui é controlada pelo Comando Vermelho ainda, né, uma facção de narcotraficantes. Ela era LGBT, ela era negra. Apesar de tudo, ela superou, né, grandes obstáculos e se tornou uma voz para todas essas pessoas. Então, assim, o assassinato da Marielle, na verdade, foi um golpe muito duro, né, em todas as pessoas que militam em todos esses movimentos, as pessoas pobres, as pessoas LGBT. A gente tem essa sensação, né, de que o que aconteceu com ela não é um mero acaso. Outros deputados, outros políticos, né, do partido dela também já sofreram ameaças de morte, mas a Marielle foi essa coisa, né? A violência, ela, quando se manifesta, ela se manifesta novamente, né, junto de mulheres negras, pobres, LGBTs. Sabemos pelas informações publicadas no UOL que cerca de 500 a 600 pessoas, né, estão nesse dossiê. Ao que tudo indica, são policiais antifascismo. Foi citado apenas o nome de 3 professores, né, que são ligados, né, de certa forma, ao movimento dos policiais antifascismo, né, o Ricardo Balestrelli, por exemplo, o Luiz Eduardo Soares também. São pessoas que têm esse compromisso de pensar a segurança pública, né, fora da lógica militarizada, fora da lógica, né, de guerra e fora dessa lógica de
de opressão. Nos preocupa muito a existência de um Estado que agora pratica, né, uma vigilância em cima de cidadãos, feita sem controle jurisdicional, sem aviso. Eu mesmo, às vezes, fico olhando agora em volta aqui em casa, pensando se tem uma câmera em algum lugar. A gente já dá por certo que nossos telefones estão grampeados. Estamos hoje vivendo, né, toda a sensação completa do que é, né, um regime de perseguição política. O movimento de policiais antifascismo aqui no Rio de Janeiro marcou uma reunião, a gente ainda vai se encontrar para poder deliberar a respeito do que fazer. A polícia política, né, posta em investigação, em andamento contra pessoas por manifestar opiniões contrárias ao governo. O mais duro, né, dessa situação é que o nosso movimento ele não tem um caráter revolucionário, muito pelo contrário. Né? Eu sempre brinco com os colegas que acho que às vezes o nosso movimento, na verdade, é muito careta, apesar de taxado, né, de subversivos. E, na verdade, as nossas propostas são avançar propostas de pautas de reformas muito simples, muito básicas, né? No que diz respeito à segurança pública, quer dizer, implementação, né, de carreiras únicas para todas as forças policiais, a adoção do ciclo completo, a desmilitarização. Então, assim, digamos, são pautas reformistas, né? E não fazemos o avanço dessas pautas através de uso da força ou da intimidação. A gente faz isso através de conscientização. Por outro lado, você tem, né, uma polícia secreta agora, né? Você tem pessoas abertamente favoráveis, né, à tortura, à perseguição de grupos LGBT. Então, assim, a gente se sente uma situação muito delicada nesse momento, né, sobre quais as ações tomar. A gente tem certeza de uma coisa: não vamos recuar, né? Nós não vamos nos intimidar, nós continuaremos nas nossas reuniões, continuaremos propagando as nossas ideias. Esperamos, né, que a gente consiga, né, com isso, e mostrar que aquilo que a gente reivindica são pautas legítimas, né? E estamos fazendo isso da maneira mais republicana e democrática que se possa imaginar. Dentro da Polícia Rodoviária Federal, a gente tem, né, um ethos militarizado, apesar da Polícia Rodoviária não ser uma polícia sob um regime de militarismo, né? Apesar disso, o ethos do militarismo ele atravessa todas as forças policiais hoje no Brasil, né? Isso carrega, né, uma tentativa de avançar uma imagem, né, de masculinidade, de bravura, de coisas que são construídas como próprias, né, do homem. Então, para começar a ser mulher em qualquer órgão desses é sempre muito difícil. A respeito da minha identidade de gênero, né, eu acho que aí a gente toca num ponto um pouco mais complicado, porque, de fato, estamos vivendo um momento onde as pessoas, né, que antes tinham vergonha de se assumir LGBTfóbicas, hoje parece que dizem isso com muito orgulho, né? E eu gostaria até de reportar aqui dois casos emblemáticos, né? Um muito recente, né, onde o ex-deputado Roberto Jefferson ataca ministros do STF, imputando a eles comportamentos, enfim, que ele julga serem imorais, mas, na verdade, tudo que ele está querendo associar é a imagem de pessoas com orientação sexual diversa, né, na normativa, né, serem impróprias, serem incapazes de exercer qualquer função dentro do judiciário, em qualquer outro espaço. Ele está expressando a opinião de uma grande parcela da população, inclusive esse é o jogo, reforçar e falar isso. E outro caso, né, que me dói muito falar, mas é um colega, né, o PRF José Medeiros, que é deputado federal hoje, uma oitiva que foi feita com o Glenn Greenwald, né, na comissão no Congresso, ele se dirigiu ao Glenn também com ofensas homofóbicas, né? E deixa, né, como colega dele, muito assim decepcionada com os rumos que isso está tomando. Mas eu não posso deixar de falar que dentro da Polícia Rodoviária Federal, enquanto instituição, a partir do momento que eu me assumi como pessoa transexual, a polícia ela imediatamente fez a retificação dos registros, né, para constar o meu gênero, o meu nome, me designou para compor uma comissão de valorização da mulher policial, o que significa que reconheciam, né, a minha identidade de gênero, não me negaram esse lugar,
ponto de vista institucional, a Polícia Rodoviária Federal ela desponta um órgão que tenta avançar essa pauta, né, de representatividade dentro dos seus quadros. A maior parte dos ataques LGBTfóbicos que eu posso dizer que sofri dentro da polícia não foram institucionais, foram individuais. Agora, isso não quer dizer que a gente ainda não tenha que avançar, né, do fim da LGBTfobia estrutural, né, que assola a sociedade. Mulheres transexuais são vistas como objetos, como pessoas que servem apenas para prostituição. E essa é a realidade da maior parte das mulheres transexuais, é quem é fechadas as portas para qualquer tipo de oportunidade de trabalho. Então, a minha presença hoje na TRF é fora do comum, né? Eu não posso dizer que eu consigo representar a população LGBT. Para isso, eu acredito que seria necessário a gente ter muitas outras pessoas transexuais no Supremo Tribunal Federal, seja no Congresso Nacional, na polícia, em todos esses espaços. É mais importante que a gente se posicione, né, dizendo que não vamos nos intimidar, né? Vamos continuar, nós, policiais antifascismo, vamos continuar nos reunindo, avançando nas nossas pautas, provocando debate na sociedade. Nos preocupa muito a existência, né, de investigações sigilosas que fazem acompanhamento de pessoas por causa de suas opiniões. Estamos assim vivendo um aprofundamento desse obscurantismo, essa política que a gente achava que tinha ficado para trás, mas na verdade ela nunca ficou para trás. Vamos respirar fundo e vamos enfrentar o que vem pela frente. Quero agradecer o convite, né, por estar participando aqui do canal. Quero dizer que podem me chamar sempre que quiserem, que debater qualquer tipo de tema. Nós, do Movimento Policiais Antifascismo, né, somos um movimento horizontal, ou seja, quando eu falo em nome do movimento, eu não sou necessariamente a única representante, qualquer um dos nossos integrantes, né, está igualmente capacitado para falar sobre o nosso movimento. Então é isso. Queria agradecer bastante.